Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a vir conosco nesta aventura tão linda de ler a Palavra de Deus, de estudá-la, de caminhar passo a passo com os personagens do Antigo Testamento, aprendendo com suas vidas, aprendendo com seus acertos, com seus erros e vendo o propósito de Deus de uma maneira tão grande por gerações. Isto mesmo. Estamos vendo a história de José. E no programa de hoje conversaremos sobre este tema. José cuida da família e da nação de Israel. O que será que Deus tem para José em termos de nação? O que será que Deus tem para as nossas vidas, para a nossa família, em termos de nação? Quais são os planos de Deus para cada um de nós? Vamos ver. Deixe o seu coração aberto para ouvir a voz de Deus. Ele vai falar com você, pois o programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós sabemos que a Palavra de Deus nos mostra um cronograma de Deus, desde a criação do mundo até a restauração de todas as coisas em Cristo Jesus, no Novo Testamento, e o ápice ou a apoteose da nossa fé se cumprindo ali no livro de Apocalipse, no novo céu e na nova terra. Nós sabemos que desde que Deus criou todas as coisas, Ele já tinha criado com um plano, Ele já tinha criado com um tempo, Ele já tinha criado com um propósito definido. Deus sabia que o homem ia pecar? Sim. Deus sabia que teria de providenciar a cura, a restauração, o perdão? Sim. Deus sabia que Ele teria de dar o seu próprio Filho para nos salvar, para que a humanidade fosse salva e tivesse a oportunidade de ser chamada e receber o DNA de filhos de Deus. Sim, Deus conhece você, Deus conhece a mim, Deus nos conhece e nós existimos com um plano lindo de Deus, que às vezes nós olhamos na nossa perspectiva no tempo que passamos aqui. Não sei quanto tempo, 50 anos, 60, 80, 100, não sei. Seja o que for, é muito pouco. Mas nós podemos plantar boas sementes. Nós podemos deixar um legado para aqueles que ficam e aqueles que foram gerados por nós. Nós podemos deixar uma história e a nossa história pode não apenas influenciar a nossa família, mas a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país e, quem sabe, outras nações. Ai, que coisa tão linda poder pensar no plano de Deus. Olha o que a palavra de Deus nos diz em Gênesis 47, de 11 a 12. Como Jacó cuida da sua família e da nação de Israel. Vamos ver? Diz assim: Então José estabeleceu a seu pai e a seus irmãos e lhes deu possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai e a seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. Bem, aqui nós estamos vendo José cuidando da sua família. Ele já havia se casado no Egito. Ele teve os 2 filhos no Egito, Manassés e Efraim. E José recebe o seu pai e os seus irmãos ali no Egito e diz: José estabeleceu seu pai e seus irmãos e lhes deu possessão no Egito. Nós vemos aqui o carinho de José, o cuidado de José com a sua família e o entendimento que ele tinha dos planos de Deus para seu pai, para seus irmãos,
para a sua família. Nós sabemos que na nossa vida Deus tem os seus planos, não apenas para nós, mas também para os nossos filhos, os filhos de nossos filhos, as gerações que virão. Deus tem os seus planos e Deus cuida com muito carinho de cada detalhe. Deus está acompanhando tudo. Aqui José estabeleceu e deu possessão à sua família. Entregou uma terra, olha, aqui vocês vão ficar. Aqui vocês podem ficar seguros, tranquilos, criar a família, cuidar do gado. Não sei quanto tempo estaremos no Egito. De acordo com o que Deus tinha falado a Abraão, seriam 430 anos. E foram exatamente estes anos, este tempo que eles estiveram ali no Egito. José os estabeleceu como família e como nação. É tão lindo pensar que, às vezes, o que nós fazemos, as decisões que nós temos, aquilo que Deus nos guia a fazer, que parece algo tão simples, parece algo tão óbvio, parece algo tão pequeno, às vezes, pode se tornar algo tão grande, um legado tão maravilhoso, uma influência tão grande para o mundo todo. Eu me lembro que na história quando o navio Titanic afundou, eles foram salvos, aquelas pessoas que ali estavam, aqueles que estavam vivos naqueles botes, eles foram salvos através do telégrafo. O telégrafo era uma invenção nova, era a tecnologia do momento, era o auge, era o que eles tinham. Até hoje, os nossos correios se chamam correios e telégrafos. A gente já não usa mais o código Morse, a gente já não usa mais o telégrafo nas nossas comunicações. Eu ainda me lembro, quando criança, dos telegramas, era aquela cartinha rápida que chegava através do código Morse, o telegrama através do telégrafo. E o que aconteceu? Aquele navio que estava afundando passa a mensagem para navios mais próximos, não é? De que estavam afundando, haviam batido num iceberg. E aquelas 700 pessoas que foram sobreviventes souberam que o Marconi estava ali naquela cidade onde eles, em Nova York. E eles então foram até onde ele estava num ato de gratidão. De gratidão, foram salvos por uma invenção. Às vezes, ele nunca podia pensar que aquela invenção, aquele código, aquelas ondas que estariam sendo emitidas, iriam salvar vidas, e muitas vidas. Ele não podia saber isso. Assim também nós, ao cumprirmos o chamado de Deus, não podemos imaginar quantas vidas serão salvas, a influência da nossa vida, a influência do nosso testemunho e do nosso viver. Mas é o que Deus quer, que nós possamos ser bênção para aqueles que estão bem próximos à nossa família e até aos confins do mundo. É tão maravilhoso saber que a nossa família deve ser a primeira a receber bênçãos através de nós, a receber sementes de vida eterna, sementes eternas, abençoadoras, e que podem abençoar toda a nação. A gente conhece a história do chamado Joãozinho Macieira. Joãozinho Macieira, ele se torna um herói nacional nos Estados Unidos no tempo da conquista do Velho Oeste americano. Joãozinho Macieira, o que ele gostava era de comer maçãs, amava maçãs. Mas ele amava tanto as maçãs e gostava tanto que ele comia uma maçã, pegava a sua semente e plantava. Ele queria eternizar aquele fruto tão gostoso, tão saboroso, não apenas para ele, mas para os que viriam depois dele. Então, ele plantou e plantou e plantou em sua caminhada, em sua trajetória,
indo para o oeste americano, ele foi enchendo de macieiras. Aquelas macieiras foram se multiplicando pelos pássaros, pelas pessoas que comiam, pelo fruto que caía no chão, a semente. Então, ele foi tido como um herói nacional. O que ele fez? Comeu e plantou. É o que nós devemos fazer. Nós devemos nos alimentar da palavra de Deus e plantá-la. Viver esta palavra. José, o que ele fez? Ele abençoou a sua família. Ele cresceu no Egito e trouxe a sua família. Nada de egoísmo, nada de revanche. Amor e o entendimento de que nós somos abençoados para abençoar. Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, como eu preciso de Ti, como eu preciso ter um entendimento sobre a minha vida, sobre os Teus planos, os Teus propósitos para mim. Ajuda-me a viver em santidade na Tua presença. Ajuda-me a me alimentar de Ti, da Tua palavra, cada dia e a plantar esta semente, a levar esta semente preciosa do Evangelho aos corações ao meu redor, na minha família, os que estão perto de mim e para onde o Senhor me levar. Eu me entrego a Ti, quero ser Teu, totalmente Teu e estar totalmente debaixo da Tua vontade, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É bom demais orar e ter a certeza de quem é Deus e o seu plano para nós. Que Deus te abençoe ricamente, que você seja um semeador de boas novas. Seja alguém que ame se alimentar da palavra de Deus. Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro, no próximo programa. Enquanto você nos aguarda, entre no nosso site, acesse, seja também um Gideão 24 horas diante do Senhor, um intercessor, um adorador, um missionário conosco. Vem ser um Gideão. Deus te abençoe.